Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, tudo bem? Quero fazer com você a resolução comentada dos exercícios do folheto referente ao aulão sobre Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Romaana, obra cobrada pelo vestibular da FUVEST 2025. Você não sabe que aulões são esses? Então veja esse videozinho em que eu explico o esquema dos aulões especiais sobre os livros de literatura cobrados pelo vestibular da FUVEST 2025. Vá lá, porque ainda há outras aulas, ainda há chance de você participar das aulas e também ter contato com as aulas que já foram, que estão gravadas. Vá lá, meu amorzinho, vá lá. A primeira questão é do ITA. Ela é do ano passado, foi o último ano em que o ITA trabalhou com uma lista de livros e nessa lista estava justamente Nós Matamos o Cão Tinhoso. E o ITA perguntou o seguinte: a respeito de Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Romaana, assinale a alternativa correta. Deixa eu até em caixa alta, correta. Vamos lá. Você descartou pelo seguinte, ela fala, a crítica ao colonialismo é circunscrita às mulheres. Não. Você vê também em relação aos homens, principalmente o protagonista, um garoto, Só que ele fecha aqui, como em Dina. Dina você tem principalmente personagens masculinas, são trabalhadores numa machamba. Lembra o que é machamba? Machamba, até na aula uma pessoinha super amada, super simpática, confundiu com machimbombo. Machimbombo é ônibus. Machamba é a terra que vai ser, ou melhor, que está sendo cultivada, a terra da agricultura. Muito bem, letra A descartada, não é circunscrita às mulheres, é aos homens, e principalmente os homens. Letra B, o vocabulário com termos em idioma ronga é interessante, a gente até mostrou um videozinho de editora Capulana falando exatamente desse aspecto, o uso do idioma ronga, dos idiomas africanos, é uma forma de resistência, uma cultura de resistência ao imperialismo, ao colonialismo português. Então é interessante você perceber a presença dessas palavras nas línguas da época, tanto que até na aula uma outra pessoa aí simpática comparou com, lembra até o romantismo, lembra do Alencar, em Iracema, em o Guarani, ou então Gonçalves Dias, com Ijuca Pirama, Leite de Folha Azeis, usando termos indígenas. Então esses termos que são típicos daquela nação são uma forma de mostrar, fortalecer o nacionalismo. Aí aqui você tem um Moçambique que está lutando por vai começar a lutar por sua independência, então o uso desses falares, desse vocabulário, é uma forma de resistência. Só que olha o que diz a letra B. O vocabulário com termos em idioma ronga, que era a língua da comunidade, a etnia a qual pertencia o Romaana, ou melhor, pertence o Romaana, ele ainda está vivo, é uma forma de inscrever na própria linguagem o sucesso humanitário do colonialismo português. Eu posso dizer que foi um sucesso o colonialismo português, mas humanitário não. Eles foram massacrantes. Humanitário, veja, eu sou mais humano, eu te trato muito bem. Não, há um massacre que Portugal faz com os povos indígenas moçambicanos. Letra B descartada. C. O uso de termos do idioma ronga é uma forma de escrever na própria linguagem o desprezo para a cultura local diante do escritor. Pelo contrário, não é desprezo, ele valoriza a cultura dele, é a forma de resistir a essa imposição, a essa opressão portuguesa. Letra D, então C está descartada. Letra D, marcas de oralidade e vocabulário a despeito da ocupação portuguesa. Veja, os portugueses ocupam, impõem a sua cultura, vocês vão ver isso na figura dos assimilados, no regime do indigenato, tudo isso que a gente discutiu na aula. Então, o Portugal conseguiu impor sua cultura, tanto que o livro está escrito em português. Então, Portugal impôs sua cultura, só que essas marcas de oralidade, do vocabulário, sugerem uma identidade cultural autônoma e forte. Tanto que é essa identidade que vai lutar contra o colonialismo. E lembra que a gente até discutiu isso na aula, engraçado, Essa coisa dilemática. A ideia de Moçambique, aquela nação, é artificial, é criada pelo português, pelos europeus. Só que essa mesma ideia, que significa uma imposição, vocês são o que a gente quer, e o que os moçambicanos fazem e os outros povos africanos fazem? Tá bom, então nós somos isso que vocês criaram, então nós vamos lutar por nossa independência. Então esse aspecto dilemático, ao mesmo tempo que impõe a cultura, fortalece a cultura, impõe a cultura portuguesa, é a submissão do europeu, mas fortalece a cultura moçambicana, é a forma de se opor e vencer o europeu. Portanto, é essa que você vai assinalar. Mas, professor, qual é o erro da letra E? A letra E fala o seguinte, ela é complicada, hein?
Ela é perigosa, né? Ela é perigosa, ó, é uma cilada, é uma cilada. Uma das características que as personagens apresentam é um elitismo introjetado pelos povos colonizados como Ngitimo. Veja, a gente se lembra dos assimilados, o que a gente fala? No contexto social africano, principalmente em Angola e Moçambique, são aqueles que falam português, são aqueles que são cristianizados, são aqueles que são alfabetizados, né? Então eles se sentem melhores do que boa parte da população moçambicana, porque eles se aproximaram da cultura do dominador, do colonizador, do português. Essa ideia que vocês viram, por exemplo, naquela carta que é o 8º conto, que a gente até ficou pensando, será que faz ou não faz parte do livro, né? Rosita até morrer. Então, nesse 8º conto, veja, nós temos 2 moçambicanos, só que o sujeito, o Manuel, né, se não me fala mesmo, acho que é esse o nome dele, abandona a Rosita, porque vai ficar com uma similar, que significa o quê? Eu vou deixar de lado essa mulher com quem eu tinha relacionamento, porque ela não é tão assimilada quanto a outra. Então é uma forma de ascensão social. Só que essa outra não dá tanta atenção para ele, porque olha para cima para baixo, o que você pensa que é? Então isso é da estrutura social, né, do moçambicano. Então esse elitismo é da estrutura social do Moçambique, dos assimilados. Mas olha o que acontece. As personagens, elas não apresentam isso, tá? Esse elitismo. Talvez esse último conto, mas a gente fica na dúvida, faz ou não faz parte do livro? Mas as personagens, veja, isso está na estrutura, isso explica algum comportamento, mas elas, no livro, elas não falam disso, elas não tocam nesse assunto. Então, essa é perigosinha, tá? Até você ficaria na dúvida, é ou não é? Mas quando você olha para D, que é claramente, isso sempre vai acontecer, ou melhor, isso costuma acontecer em alguns vestibulares. Você vê, será que é E? Ah, mas a D com certeza é. Então, entra uma que pode ser, mas eu não tenho tanta certeza, fiquei na dúvida. Na dúvida, então não é. E a D, com certeza é ela, então é ela que você deve assinalar. Portanto, para a primeira questão, você deve ter assinalado aí a letra D. Segunda questão, eu que fiz, né? O que aconteceu? Como Nós Matamos o Cão Tinhoso é um livro novo, é uma novidade no vestibular, e eu prometi para vocês questões de vestibular, então o que acontece? Quando ele entrou ano passado, eu tive que fazer um monte de questão, porque não tinha nada. Né? Nada. Acho que só Tocantins que tinha usado esse livro. Agora, um ano depois, já apareceu um monte de questão, que eu aproveitei aqui, troquei um monte que fiz, mas eu gostei dessa, porque é um tema que eu gosto de comentar, eu gosto de trabalhar em aula, que é o quê? Essa relação entre a narrativa e o espaço, que nós aprendemos com o romantismo. O espaço reflete alguma coisa da história, da narrativa. Então diz aqui o enunciado dessa questão. Um dos pontos importantes para a análise de uma narrativa é o espaço e os elementos que compõem esse espaço. Em Nós Matamos o Cão Tinhoso, esse aspecto pode ser observado, já que o que acontece? Como é que eu explico? Olha, eu percebo a relação entre espaço e narrativa. Por quê? Letra A. O clima quente, sufocante, isso tem em todos os contos, esse clima quente, sufocante do conto, que dá título à obra, Nós Matamos o Cão Tinhoso, representa a índole opressiva do narrador. Veja, o narrador é uma criança, ele é muito meiguinho, ele é muito nhó, então ele não tem, veja, esse calor, ele representa sim a opressão. Em vários contos se tem essa indina, né? No Nós Matamos o Cão Tinhoso, em vários contos esse calor, você vai no Papá Cobra e Eu, você percebe, ele representa a opressão social, o mal-estar, mas não a opressão de tantas outras personagens, mas não do Ginho. Ele é muito meiguinho, é muito fofo, descartada a letra A. Letra B. O calor exorbitante indina simboliza a degradação moral de um pai que usa a filha. Ele não usa a filha em benefício próprio. Ele se sente até mal, muito mal, quando vê o que acontece. A filha fazendo... Opa, tem gente não sei sexo, né? Com o capataz. Então, letra B, descartada. O fenômeno climático do Ngitimo vai mudar o tempo, né? Então você tem o vento vai chegar, significando mudança, as aves vão chegar, então essa questão, a mudança vai mudar. Lembra que esse livro foi publicado em 64, pouquinho antes do que? Do início das guerras, da guerra pela independência de Moçambique em relação a Portugal. Então esse fenômeno climático do Ngitimo serve para anunciar a iminência, né? Eu sempre confundia eminência com iminência. Iminência é aquilo que está para acontecer, a semelhança. Iminência é aquilo que está para acontecer de imediato.
já vai acontecer, já tá imediato, já estou sentindo vai acontecer de imediato uma mudança radical no contexto social. Então, Moçambique vai deixar de ser o quê? Uma mera colônia submissa, e aí vai lutar por sua independência, e aí no meio dos anos 70 ela consegue a sua independência em relação a Portugal. Então é essa. Mas professor, o que está errado nas outras? O que está errado nas outras alternativas? O conflito infantil constante no lar de A Velhota não tem conflito infantil, tá? Metaforiza, não tem desesperança do autor, veja, não tem nem conflito infantil ali, né? Aliás, tem um leve conflito, né, das crianças por causa da comida. Mas será que é conflito? Posso considerar, mas não metaforiza, mesmo que você considere, não metaforiza a desesperança do autor. O autor, ele acredita na possibilidade de mudança, ele vai participar dessa guerrilha, dessa luta, então ele tem esperança. Talvez a personagem tenha desesperança, né, da velhota, mas não é do autor. Letra E. O montúrio da capoeira em Papá Cobre Eu metaforiza a desunião e a passividade dos moçambicanos. O que pode metaforizar, o que alguns dizem, mas nunca um vestibular vai perguntar isso, que é uma coisa tão leve, discutível. O que simbolizaria esse cão tioso? Alguns vão dizer... Uns vão dizer que são os portugueses, outros vão dizer que são os moçambicanos, e há até quem diga que esse cão tinhoso representa o moçambicano, o africano submisso que aceita essa opressão colonialista e imperialista. Mas não esse monturo, essa sujeira, esse monte de coisa, de entulho. Aqui no Brasil a gente fala entulho. Esse entulho lá no quintal não representa a submissão. Isso que a gente chama em literatura de overinterpretation. Você está exagerando na interpretação. Eu lembro de um meme que eu vi muitos anos atrás que falava dessa mania de nós de literatura de a gente exagerar na interpretação, que era uma questão de prova, que dizia assim, quando o autor... Tinha uma pessoa fazendo a provinha, né? Ela via essa questão. Quando o autor dizia que a cortina era azul, isso quer dizer o quê? Aí era melancolia, não sei o quê. E a pessoa ficava indignada, atirava a carteira para cima, todo o material, dizia, não, revoltada por quê? Dizia, não, quando ele disse que a cortina é azul, porque a cortina é azul. Então, existe. Então, isso ironiza, nesse meme, ironiza essa mania que às vezes nós em literatura temos de brisar, de exagerar na interpretação, no overinterpretation. Então, essa letra E é um overinterpretation. Portanto, para a segunda questão, você deve ter assinalado aí a letra C. A terceira questão também eu que fiz. Porque às vezes a dona Fulvestre, a louca da Fulvestre, ela gosta de fazer questões ligadas ao que? Ao contexto social. Esse livro revela o que da época em que ele foi escrito. Então, vamos revisar esse contexto. Vamos lá? Os textos literários costumam refletir o contexto histórico-social em que foram produzidos. O Enem ama isso, tá? Assim, os contos de Nós Matamos o Cão Tinhoso, por mais variados que sejam suas narrativas, são fruto do quê? Do choque entre as forças do Frelimo. Veja, o choque entre a esquerda, Frelimo, e a direita, Renamo, isso é após a independência. Isso surge no meio da década de 1970. E esse livro, como eu falei durante a aula, aqui mesmo nessa resolução, acho que da primeira questão, eu falei, veja, é o contexto do quê? Um pouquinho antes do início da luta pela independência. Então a A está descartada. Letra B. Do processo de descolonização da África, também da Ásia, logo após a Segunda Guerra Mundial. Então tem todo esse processo de descolonização após a Segunda Guerra Mundial. É essa. Mas por que não as outras, professor? Vamos ver. Da defesa do... Olha, essa aqui é interessante, porque você tem duas coisas que são corretas, mas faz uma relação que não tem nada a ver. Ó. É comum o vestibular fazer isso, hein? Do panafricanismo, obtido a partir da expulsão dos colonos portugueses. Quer dizer, a partir do instante que você expulsa os colonos portugueses, começa o panafricanismo. Não, peraí. Essa relação de ideias está errada. Pode até coincidir, não, mas veja, dá a impressão que, graças à expulsão dos portugueses, agora sim a África vai lutar pelo seu panafricanismo. Duas ideias que são corretas, mas aqui essa relação está errada. Uma não tem nada a ver com a outra, tá? Letra C, descartada. Letra D, da Guerra Fria, em que os interesses chineses... Qual Guerra Fria? Engraçado que eu fui procurar imagens sobre Guerra Fria recentemente. Foi uma outra aula que eu fui fazer, a qual era sobre Terra Sonâmbula. Aí fui buscar imagens sobre Guerra Fria e eu levei um susto porque eu não sabia.
que estava havendo uma segunda Guerra Fria, que é entre Estados Unidos e China. Né? Essa Guerra Fria que é mais político-econômica, não há um conflito bélico, né? Mas tem essa questão político-econômica. Né? Se bem que, engraçado, faltam 3 meses já para o Natal, para o final do ano, e eu lembro que em dezembro eu tinha visto o professor Brizano, eu tinha lido um artigo sobre uma profecia. Um cara lá em dezembro do ano passado fez uma profecia que esse ano ia ser terrível, porque, por exemplo, o que ele profetizou? Que o rei da Inglaterra ia morrer, né? Outra profecia que ele fez que o Papa também ia morrer e que iria haver um conflito entre os Estados Unidos e a China, provavelmente por causa do Taiwan. Estamos na metade, quer dizer, estamos na segunda quinzena de setembro e não vi nada disso. Então é engraçado, né? Engraçado, quando essas pessoas fazem essas profecias, eu não vejo ninguém, tempo passou, anos depois, não vejo ninguém voltando, cadê aquilo que você falou? Não aconteceu, né? Aí a pessoa vai dar aquela desculpa que o mestre Yoda faz, né? Não, o futuro sempre está se alterando. Mas, gente, então olha o que acontece. Voltando, viajei agora, né? Eu tenho uma Guerra Fria? Sim. Mas não é a segunda, é a primeira Guerra Fria, lembra, entre Estados Unidos e União Soviética, em que os interesses chineses, isto é deste século, a Guerra Fria entre chineses e estadunidenses, entre norte-americanos, essa é a Guerra Fria desta década de 2020, não é a Guerra Fria do contexto do livro. O livro, Nós Matamos o Cão Tio, está ligado a uma outra Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, nada a ver com China, portanto, essa aí está descartada. E aí, do conjunto de conflitos tribais que assolaram Moçambique após a independência. Veja, o livro, ele é antes da independência, ele é meses antes, um pouquinho antes da guerra pela independência. Não são os conflitos, aqui não aparecem esses conflitos tribais pós-independência. Portanto, para a terceira questão, você deve ter assinalado aí a letra B. Quarta e quinta questões são da Federal do Tocantins. Ela pegou o comecinho do conto Dina, aquele momento em que você tem o cara sofrendo aquela dor danada, ele aguentando, né, o Madala, aguentando aquela dor terrível, e aí do seu trabalho, enquanto aguarda o capataz, o chefe, autorizar o pessoal a comer. Né? E vem a questão 4. A partir da leitura do fragmento do conto Dina, do escritor moçambicano Luiz Bernardo Ruana, é correto, leia atentamente o enunciado. Isso é importantíssimo em tudo que vestibular, em tudo na vida, né? Afirmar que o narrador, eu estou falando do narrador, hein? Explica o motivo pelo qual o capataz atrasa o sinal para pausar o trabalho. Bom, quem levanta essa hipótese é o Madala, não é o narrador. Então ele não explica. Eu quase errei essa, depois eu me toquei. Isso é o Madala, não é o narrador. Letra B. Conduz a história para o olhar que observa os trabalhadores em seus afazeres. E, além de observar esses trabalhadores, ele vai acompanhando a mentalidade deles, o comportamento deles. É essa, né? Mas o que está de errado nas outras, professor? Relata o instante em que os trabalhadores eles não se revoltam contra a opressão. Tá? Eles ficam revoltados, é uma coisa. Agora, eles não se rebelam, eles não se revoltam por quê? Porque o Madala, o mais experiente, o Madala, o mais velho, ele até serve para que o narrador passe essa mensagem. Não estamos prontos. Não vai servir de nada a gente se revoltar, porque você não tem um sistema preparado, você vai ter o quê? O sistema vai oprimir a nossa revolta. Ainda não estamos preparados. Vai chegar a hora certa. Isso, você vai ver anunciado lá em Ingtimo. Vai chegar a hora certa. Então, tanto que Madala significa isso, um velho experiente. Então, ele controla esses trabalhadores. Não há revolta. Letra D, descreve o olhar do capataz. Veja, há momentos em que ele descreve o jeito como ele interpreta o olhar dele em relação à cena. Mas olha, justificando suas reações, não há justificativa das reações, das relações do trabalho. Não há essa justificativa, o capataz não levanta essa justificativa da maneira como ele se relaciona com seus subordinados. Portanto, para a quarta questão, você deve ter assinalado aí a letra B. Quinta questão, também da Federal do Tocantins, esqueci de colocar aqui, né? Ela pergunta, no conto Dina, de Luiz Bernardo Ruana, o capataz, ao descobrir que Maria é filha de Madala, ele não sabia, né? Ele é violenta, veja, diante do pai praticamente. Né? Ao descobrir que Maria é filha de Madala, desespera-se e oferece ao ancião a tarde de folga, para que ele possa conversar com a moça. Então oferece um dinheirinho a mais, uma tarde de folga. Veja, tal passagem sugere o quê?
quando ele descobre: o capataz se arrependeu de ter violentado Maria, pois nutria por Madala grande estima e consideração. Esse respeito, essa estima e consideração, você percebe, é nos demais trabalhadores mais jovens. Não há elementos no texto que revelem que tem esse respeito do capataz, essa estima e essa consideração. Né? Estimar é gostar de alguém, considerar, olha, eu curto muito bem o respeito. Não. Agora, talvez o respeito pela idade, talvez, mas a estima e consideração, não. Letra A descartada. Letra B. Apesar de todas as violências cometidas pelo capataz contra os negros, a primeira é atrasar o horário de almoço, os caras morrendo de fome, cansados, e ele atrasa, né? Há um sadismo aqui. Estuprar uma mulher na presença do pai dela, extrapola toda e qualquer ética possível entre os homens. Então ele extrapolou, ele exagerou. Então é uma forma de ele tentar consertar esse, foi mal aí. É essa que você devia ter assinalado. Então, por que está de errado nas outras? Veja aí a letra C. Madala recebia do capataz um tratamento privilegiado? Não recebia. Tanto que ele, como tantos outros, estão esperando, sofrendo aqui embaixo daquele sol terrível, sofrendo a autorização para o quê? Largar o trabalho e ir para a refeição. Então não tem essa coisa de tratamento privilegiado. E olha outra besteira. E porque ele era o privilegiado, ele era desprezado pelos seus iguais. Não, os seus iguais, os demais trabalhadores, tinham um respeito enorme em relação a Madala. Tanto que você percebe no olhar deles, né, essa coisa do Madala, basta você ordenar que a gente vai para cima desse folgadão, desse sujeito, desse estuprador. Então veja, há um respeito dos outros trabalhadores. Bom, letra D, o que está de errado nela? O capataz teve receio de alguma tentativa de retaliação por parte de Madala e seus companheiros? Será, né? O que o fez, ele não reavalia suas atitudes violentas, tanto que no final do conto, o que acontece? Aquele jovens realmente são destemperados, jovens ainda não têm experiência da vida, então aquele jovenzinho é o único que não vai voltar para o trabalho, e o que o capataz faz? Quebra a garrafa de vinho na cabeça do sujeito. Então ele não, veja, isso significa o quê? Que não há uma reavaliação de atitudes violentas, até piora, ele se torna mais violento ainda. Bom, letra D, não deve ser essa, né? Letra E, por ter se apaixonado pela moça, foi só uma relação sexual, uma atração sexual. Tanto que vocês se lembram, no conto tem essa coisa de que ninguém quer ter um compromisso sério, ninguém quer se apaixonar pela Maria, por quê? Porque ela é aquela que fica com tantos e tantos e tantos e tantos homens. Portanto, para a quinta questão, você deve ter assinalado aí a letra B. Sexta questão, olha lá, é o Enem. Até o Enem trabalhou com Nós Matamos o Cão Tinhoso, até o Enem. E o Enem ele pega um trecho lá perto do final do Nós Matamos o Cão Tinhoso, em que o Ginho já ele recebe essa obrigação, essa missão, né, de ser o primeiro a dar o tiro no cachorrinho, no cão tinhoso. E você percebe essa tensão, ele não quer e fica tiro ou não atiro, né? E veja, quando ele fala que o cão estava dançando na frente da mira, é porque ele está nervoso, né? Que o cão está assim, o cão é tão sem força de vontade, sem energia, que ele não fica, o cão tinhoso tão velho, ele não vai ficar saltando, é que ele está assim, está nervoso, tá? E ainda mais porque ele está olhando, olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Então, imagina, você vai matar o bichinho está olhando nos teus olhos. E até aquela lacrimejação, né, que parece, o menino vai humanizar o cão tinhoso. Olha, humanizar é estabelecer uma relação de empatia, parece que ele está chorando. E o Enem pergunta, diante dessa cena, no trecho, a dramaticidade da cena é reforçada, algo que já é dramático, já é algo forte. E ainda vou reforçar isso que já é forte. Veja, vou matar o cachorro ali na minha frente, está olhando para mim. Veja, pelo modo como o texto expressa o receio do narrador de errar o tiro. Ele não está com medo de errar o tiro, ele não quer dar esse tiro, né? Letra B. Tentativa do cão de fugir da mira. Veja, ele está fazendo isso, não é que o cão está tentando fugir da mira, é que o menino está nervoso. Ele está nervoso, então não consegue nem fixar a mira. Letra C. Melancolia do animal, veja, não há sentimento do animal. Ele é um bicho, né? Diante da morte iminente. Descartada a letra C. Olha, letra D. Sentimento de empatia do narrador pelo animal. Ele passa a gostar do bichinho e ele não quer matar esse bichinho, né? Então, acho que desde o começo do conto você tem essa questão da empatia. É essa que você deve ter assinalado. Mas, professor, então o que está errado na letra E? Aí fala, pasmo, o espanto causado pelas feições humanizadas do bicho. Ele não fica,
Nossa, parece uma pessoa. Olha os olhos, ele está lacrimejando. Parece que ele está chorando. Não tem esse espanto. O menino está agastado, ele está angustiado, mas não pasmo. Veja, aconteceu aqui uma coisa que eu sempre falo que é o seguinte, o Enem se fulvestizando. Algumas questões, não, algumas não. As questões da FUVEST são assim, você tem que primeiro saber o vocabulário. E aí, dominando esse vocabulário, traduzindo o que ela está dizendo, né? Aí você tem que acertar a questão. São dois obstáculos. Saber o vocabulário, saber a resposta. Então, muitas vezes, se você não sabe o vocabulário, como é que é? Se você não sabe o que é pasmo é espanto, você acaba correndo o risco de errar a questão. Nem puxando essa mania da FUVEST. Portanto, para a sexta questão, você deve ter assinalado a letra D. A sétima questão é do ITA. E o que o ITA pergunta? A respeito do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Roana, assinala a alternativa incorreta. Eu nem preciso analisar as outras, porque elas são corretas, não preciso explicar. Está correto, porque está correto. Agora veja aí, a letra E. No livro não há questionamentos quanto às estruturas sociais do poder colonizador, apenas quanto aos aspectos culturais. Gente, primeiro, se eu estou criticando o aspecto cultural do colonialismo, gente, eu estou criticando a estrutura, o quê? A estrutura social do poder colonizador. Se esses caras, os portugueses, impõem a cultura deles, significa que eu estou, repito, criticando a estrutura colonial. Não tem como separar os dois elementos. Portanto, para a sétima questão, você deve ter assinalado aí a letra E. Oitava questão, também do ITA. O ITA pergunta o seguinte, leia abaixo o excerto do conto A Velhota, de Luiz Bernardo Roana, em seguida assinale a alternativa incorreta. Lembra o trecho? Não, eu não contaria. Não fora para isso que viera para casa. Além disso, veja, ele foi para casa, ele voltou para casa, a velhota até percebe que o jovenzinho que está narrando essa história, ele apanhou. Ela falou, você apanhou, né? Então ele passou por essa condição da opressão. E isso até reforça a questão anterior. Veja, se ele apanhou porque ele é negro, porque ele é moçambicano e provavelmente ele estava num lugar que ele não deveria estar, e ele fica muito chateado que quem batia olhando bem nos olhos dele, esse sadismo dessa opressão, então ele volta angustiado para casa. Ele quer colo, ele quer proteção, ele quer acolhimento, por isso que ele voltou para casa. Não foi para contar para as crianças tão inocentes o que é a estrutura social moçambicana. Não foi para isso que eu voltei, né? Além disso, não seria eu a destruir neles, fosse o que fosse. Deixa essas crianças na ingenuidade delas. A seu tempo, alguém se encarregaria de os pôr na raiva. Não, eu não contaria. Portanto, o que está de errado aqui? Você tem letra D errada, que ele quer. É errado, A raiva que se refere ao narrador aparece o tempo todo. Não. Até esse trecho. Eu não vou contar para essas crianças. Veja que ele quer protegê-las. Então, a raiva está fora de casa, ele volta para casa porque ele quer acolhimento, ele não quer uma coisa assim ligada à raiva, à opressão. Então, ele quer, na velhota, exatamente isso, ele quer colo, ele quer acolhimento, ele quer proteção. Então, é por isso que você percebe até nesse trecho, eu quero isolar. Aqui não, nesse ambiente não vai ter raiva. E isso que está errado. As relações familiares de carinho, né? Você percebe a simpatia que ele tem pelas crianças, né? Provavelmente os irmãozinhos mais novos dele, né? A relação de carinho que ele tem com a velhota e que a velhota tem com ele. Então, essa relação familiar é aquilo que eu falei para vocês na aula, né? Nós Matamos o Cão Tinhoso é um livro pesado, é um livro terrível, mas sempre tem uma luzinha, meio de tanta escuridão, uma luzinha de esperança. Uma delas está aqui, Essas relações familiares são carinhosas, sem violência. Portanto, para a oitava questão, você deve ter assinalado aí a letra D. Nona e décima questões são do vestibular da FUVEST. Oba! Chegaram questões da FUVEST. A FUVEST ela pegou justamente aquele trecho de Dina, né? E veja, eu tinha lido errado. Agora que eu estava preparando essa resolução para vocês, estava montando a resolução, o que acontece? Eu percebi, nossa, Laudemir, você leu errado. Eu fiquei assim um tempo enorme lutando com essa questão, porque veja, tem um trecho que ele fala, os dois vão para o meio do mato. Você lembra que a Maria não queria fazer sexo com o capataz? Agora, o plano dela era fazer à noite, porque papai tá aqui. Só que o capataz nem sabia que era o pai. Mas ela faz essa resistência. Não, agora não. Mas ele insiste. Ela leva para o meio do mato. E olha o que ele fala aqui, né?
O braço rodeou-lhe os ombros duramente, o bafo quente e ácido do homem aproximou-se da sua face, a capulana, aquele tecido que as moçambicanas usam para se vestir, né? Desprendeu-se durante a breve luta, uma luta breve, né? E a sensação fria da água tornou-se-lhe mais vívida. E olha, eu tinha lido errado. Um arrepio fê-la contrair-se. Arrepio é de tesão, eu tinha pensado, né? Mas veja, a análise de texto, ela está sempre ligada ao quê? Você precisa fazer a conexão com o texto. É uma cena de violência, assim. Então, mas esse arrepio, Laudemir, esse arrepio significa o quê? É do frio. No meio do mato, tira a roupa, veja, estava num lugar quente, ali é quente. No meio do mato a temperatura é mais baixa e tira a roupa, é o arrepio de frio. Frio significa mal-estar. Eu não estou confortável. Então se configura assim, aí eu me toquei. Porque eu fiquei pensando, mas será que tem mesmo violência? Não sei o que, mas está claro aqui. Primeiro, não é não. Não é não, tá claro. Mas eu fiquei na dúvida, mas esse arrepio, será que ele está relativizando a violência? Não, esse arrepio não é de tesão. Esse arrepio é o quê? De desconforto. Há sim uma violência sexual. E aí você tem a Paulina Chiziane, que é o segundo texto, né, no conto, o melhor do livro, Balada do Amor ao Vento, em que você tem o cara acabou de bater na esposa, né, na protagonista. E ele fala que, olha, ele reclama que eu bati em você para você aprender. Você tem que ser educada, porque você resiste a mim. Ele até fala que você é uma machamba, né? Quer dizer, eu tô cansado, porque essa machamba que não germina, não frutifica. Eu tô cultivando uma machamba, quer dizer, o que é germinar? Engravidar. A outra é mais fácil. Veja que ele joga na cara da esposa que a outra é mais fácil, você é difícil. O que é essa é uma chamba? Eu não estou com paciência de esperar germinar. Quer dizer, ele quer frutos, ele quer que germine algo. Que essa machamba, na verdade, é o quê? É o útero dela. Muito bem. Então, a nona questão, ela diz o seguinte, ó, os trechos transcritos foram retirados dos livros dos moçambicanos Luiz Bernardo Roano e Paulina Chiziane. Em ambos, observa-se a ocorrência da palavra machamba. A respeito do uso desse termo, veja, no primeiro caso, machamba é sentido denotativo, é literal, é o pé da letra. É um termo moçambicano que significa o quê? Plantação. Não é mato não, viu gente? Não é matagal. Matagal é aquele mato que cresce assim naturalmente. Não, a machamba é a vegetação cultivada. Eu tenho o trabalho do homem naquela vegetação. Então é uma terra agrícola, é a terra em que há um cultivo, existe uma plantação. Isso é a machamba, é a terra que é cultivada, que tem a mão do homem ali trabalhando, sentido denotativo, ao pé da letra literal. Já no segundo texto, machamba é o quê? É o útero dela. Eu estou germinando, eu estou trabalhando essa machamba e você não me dá um filho, né? Portanto, isso é a letra B de bola. Quando eu descartei matagal, eu já tirei a letra A. Então a letra B, ó, no texto 1, machamba possui sentido literal, referindo-se às terras para cultivo, e no texto 2 o sentido é figurado, referindo-se ao útero de Samal. Mas por que não a letra C? Quem faz a letra C? No texto 1 está em sentido figurado? Não, é literal, né? Letra D. E o pior na letra C, que ele diz que machamba é problema. Não, ele quer semear, ninguém semeia. Não, vou semear esse problema. Aqui está no sentido de útero, quero ser pai, quero ter uma prole. Letra D também, tá errado que falar em ambos os textos está no sentido literal. Não, só no primeiro texto está no sentido literal. E a letra E, em ambos os textos, é sentido figurado? Não, só no segundo texto está no sentido figurado. Portanto, para a nona questão, você deve ter assinalado aí a letra B. E a última questão, a 10ª questão, diz o seguinte, nos excertos, os escritores moçambicanos descrevem, cada um em seu contexto, cenas de violência. Sobre elas, é correto afirmar o quê? Vamos lá. Letra A. Luiz Bernardo Roana descreve uma cena de violência psicológica velada do capataz contra a mulher, sem que ela perceba a agressão sofrida. Vejam, até o ato de arrepiar simboliza, ela percebe, ela não está bem. E veja que não é uma violência psicológica, quer dizer, não é só psicológica, acima de tudo é física, tem tanto que ter uma luta corporal ali, portanto letra A descartada. Letra B, Luiz Bernardo Roano expõe a violência social de que a mulher é vítima ao relatar não tem uma discussão acalorada, não é uma briga verbal, a luta ali é física,
Então não há uma discussão acalorada. É engraçado, né? A gente vê esses relatos de que chegam na imprensa, né? De que a mulher foi vítima de uma violência e o cara fala assim, não foi violência, foi apenas uma discussão acalorada que muitos casais têm, quer dizer, muitos casais têm. Então, essa discussão acalorada, jogar a mulher contra a parede, isso é uma discussão acalorada. Segurá-la firme no braço, deixando até marcas, isso é uma discussão acalorada, né? Então, é um discurso muito comum que foi incorporado aqui para mostrar que essa tá errada. Letra C. Luiz Bernardo Roana narra uma luta física entre o capataz e a mulher. Isso ficou estranho, essa expressão. E a mulher, uma luta física, né, a qual tenta resistir à agressão, mas acaba por consentir. Não, eu não tenho esse consentimento. Ela é dominada. Até faz lembrar o esquema da colonização. Eu não tenho consentimento, é que você acaba dominado, você não tem força. Tá? Então, letra C está descartada. Letra D. Paulina Chiziane apresenta elementos narrativos que permitem identificar a agressão psicológica. Veja, ele fala, eu até falei, ele fala na cara da esposa da outra. A outra é mais fácil. Isso é uma coisa psicológica, né? E também a agressão física, porque ele deu um tapa nela, ele bateu nela, praticada pelo marido contra a mulher. Tá aqui, a agressão é física e psicológica. É essa a alternativa. Mas então o que está errado na letra E, professor? Veja o que diz a letra E. Paulina Chiziane associa a violência contra a mulher a um processo... Não é que a autora associa a um processo educativo. Ela não está defendendo isso. Ainda mais ela. Né? É o personagem, é este marido tosco, né? Me falta até a palavra, tosco, esse escroto, né? Esse marido horroroso, né? Deus que me livre, que está dizendo, é esse o discurso dele, estou te educando. Eu estou cultivando essa terra, essa machamba, olha o discurso que ele faz, né? Então, para a 10ª questão, você deve ter assinalado aí a letra D. Então é isso. Esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente quanto à resolução destas questões do folheto referente ao aulão sobre Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Roana, obra cobrada pelo vestibular da FUVEST 2025. Espero que você tenha acertado as questões. Caso não tenha acertado, tudo bem. É uma maneira de a gente aprender, de a gente aprimorar a nossa aprendizagem. O erro faz parte da aprendizagem, normal. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, não hesite, entre em contato, né, comigo que eu vou dirimir, fala bonito, hein? Dirimir essa dúvida. Agradeço o apoio, todo o apoio, né, nessas duas semanas, né, todo o apoio que vocês demonstraram. Agradeço a atenção, a confiança e até a nossa próxima resolução, que é sobre alguma poesia. E caso você ainda não tenha participado dessas aulas, entra também em contato comigo e faça parte da nossa viagem pelas obras literárias do vestibular da FUVEST 2025. Um beijo e até alguma poesia.